Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão todos por aí? Vamos lá, né? Começamos aqui mais uma semana. Semana começando no dia 11 de novembro, segunda-feira, e vamos começar a leitura de um novo livro aqui. Na verdade, novo livro dentro da Bíblia Peshitta, né? Então, estamos. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal, né? Esse canal tem por objetivo falar sobre espiritualidade, física quântica, vibração, energia, a busca do autoconhecimento através do conhecimento, né, relacionado à espiritualidade. Então, a gente tem uma notícia nesse canal já, né? A gente faz a leitura semanal da Bíblia Peshitta, esta daqui. Essa Bíblia foi traduzida diretamente do aramaico. Então, a gente faz a leitura dela todas as segundas e quartas, às 9 da manhã, e às sextas-feiras fazemos a leitura do Livro dos Espíritos. Vamos avançando aí com a leitura de ambos. Com relação à Bíblia Peshitta, nós já concluímos na semana passada aí o Pentateuco. Hoje vamos dar início ao livro de Josué. E o Livro dos Espíritos, a gente está lá no capítulo 6 do segundo livro. Então, estamos avançando. Então, se você nos acompanha aqui na Twitch, seja muito bem-vindo. Se você nos acompanha no YouTube, você acompanha a leitura aqui no canal do YouTube, Conexões.crenças. Conexões.crenças sem o tio e sem o cedilha. No YouTube, a gente tem mais de 40 vídeos já lá com essa leitura desses dois livros no YouTube. Eu estou subindo agora também a leitura dos livros dos Salmos, que a gente faz diariamente no Instagram Conexões.crenças. A gente também faz a leitura dos Salmos, faz alguns cortes, faz alguns remixes, publica alguns vídeos que têm relação com a espiritualidade, com a questão da energia, da vibração. A gente publica no Instagram também. A leitura dos salmos que a gente faz diariamente no Instagram, eu tenho subido alguns salmos no YouTube também para deixar registrado lá, que vocês possam também acompanhar, tá bom? Aos pouquinhos eu vou subindo os vídeos até chegar à mesma quantidade de vídeos que a gente já tem lá no Instagram, tá bom? Então é isso, a gente faz essas leituras, a gente já tem de tudo isso aí. No Instagram também a gente já tem os e-books ilustrados, né? Então, e-book ilustrado dos primeiros 4 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então, se você procurar lá no link da bio do Instagram, você vai baixar esses e-books, tá? Eu não sei se estão todos lá no link, mas eu sei que tenho certeza que Levítico e Números já estão. O Gênesis não está mais lá. Se você precisar, você me manda uma mensagem que eu te mando o link. E o Êxodo, não tenho certeza se está lá ainda também, mas se não tivesse, me manda mensagem que eu te encaminho o link. É legal baixar e para ir acompanhando, para ter essa memória aí do resumo desses livros, com ilustrações bem bacanas, está bem bonito. Legal você guardar, você, às vezes, se quiser consultar, não quer ler o livro inteiro, ali tem um resuminho que indica bem do que se trata esse tal livro do Pentateuco, né? Dos livros do Pentateuco. Em breve a gente vai colocar o Deuteronômio também. E além disso, a gente tem um grupo de estudo também, que já foi formado um grupo de estudo para estudar uma das obras de Chico, que é O Caminho da Luz, que fala sobre a formação do planeta. Muito interessante também. E, enfim, vamos trazendo mais conteúdo, mais informação. Em breve espero que a gente possa fazer algumas lives também, trazer alguns outros conteúdos interessantes. E fique conosco aí, se você está curtindo, se você nos acompanha no YouTube aí, clica
no botão para se inscrever no canal, é totalmente gratuito, nos acompanha, ajuda a gente no engajamento, compartilha, clica no sininho, dê o seu joinha, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem que é legal fazer para, se você gosta do canal, né, e quer incentivar, quer ajudar no engajamento, faça, nos ajude aí a fazer esse canal tomar uma proporção interessante, e com isso a gente possa chegar a mais pessoas ao longo da nossa caminhada aí, beleza? Antes de a gente começar a leitura, eu quero falar da Clima Digital também, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles nos acompanham, nos dão todo o suporte, toda a retaguarda aí, né? Da criação de site, de blog, da parte de roteiro, pauta, enfim, toda a parte técnica e conceitual também do canal. Eles nos ajudam. Então, se você está procurando um parceiro para algum projeto digital, procure no Instagram @climadigital ou no site www.climadigital.com.br. Legal? E é isso. Vamos lá, né? Vamos começar a leitura do livro de Josué. Livro de Josué, para quem está nos acompanhando, né, já sabe que Josué foi quem herdou a liderança do povo de Israel, assim do desencarne de Moisés, né? Então, ele que vai dar continuidade aqui nos livros. São 24 capítulos, tá? Do livro de Josué, para vocês terem uma noção aí. Então, 24 capítulos, mais ou menos, provavelmente em 2 semanas aí a gente consegue concluir esse livro, talvez um pouco menos, né? 3 ou 4 encontros a gente consegue concluir esse livro, tá bom? Então, vamos que vamos, pessoal. Essa Bíblia, né, ela sempre traz aqui uma pequena introdução sobre o livro. Então, vamos ler lá o que ele diz, né? Livro de Josué, o filho de Nun. Em aramaico, o livro chama Ketava de Yeshu Bar Nun, que Yeshu é Josué. Se traduz como Livro de Josué, o filho de Nun. Yeshua significa Maria salvo ou livra. Em hebraico, Yehoshua é o nome do livro, né? Sua autoria se atribui a Josué, filho de Nun, na maior parte do relato. A narrativa de sua morte e outras porções se atribui a diferentes autores. Sua data de redação se situa no século XIV a.C. Este livro documenta a passagem do Jordão, a conquista de Canaã e o estabelecimento de Israel em sua terra. Narra a coleta de informações através de espias, a superioridade militar de Israel sobre Jericó e outras cidades, a queda das muralhas de Jerico e outras... Jerico deve ser Jericó, será? E outros eventos vitoriosos, extraordinários devido à intervenção divina a favor de seu povo, assim como a celebração da Páscoa. Exalta a confiança no Senhor, a obediência a Allahá, o esforço e a vitória para conquistar a terra prometida. Vou chegar aqui a passagem com esse nome da cidade, eu dou uma olhada aqui na outra Bíblia. Mas deve ser, pela grafia, deve ser Jericó. Então vamos lá. Josué. Josué é confirmado por Maria. Depois de ter morrido Moisés, servo de Maria disse a Josué Bar Nun, assistente de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu tenho entregue aos filhos de Israel. Todo lugar que pise a planta de vosso pé será vosso, assim como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o monte Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande ao oriente será as vossas fronteiras. Ninguém poderá vos resistir durante todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés,
assim também estarei contigo. Não te abandonarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê muito valente, porque tu levarás este povo para tomar posse da terra que jurei entregar a seus pais. Somente te esforça e sê muito valente para guardares e praticares todas as leis que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies delas, nem para a direita nem para a esquerda, para que prosperes aonde quer que fores. Nunca se aparte da tua boca este livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que guardes e pratiques tudo o que está escrito nele, para que prosperes e te seja bem. Eis que te ordenei que te esforces e sejas valente. Não temas nem desanimes, porque Maria, teu Alahá, estará contigo por onde quer que fores. E havendo Josué dado ordens aos oficiais do povo e aos seus escribas, disse: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, e dizei: Preparai para vós mesmos provisões, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão para entrar e tomar posse da terra que Maria, vosso Alahá, vos dá para possuir. Então Josué disse a Rubil, a Gad e a meia tribo de Menache: Lembrai-vos da palavra que Moisés, o servo de Maria, vos ordenou, dizendo: Maria, vosso Alahá, vos dá descanso e vos entrega esta terra. Vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado permanecerão na terra que Moisés vos entregou, no outro lado do Jordão. E vós todos os guerreiros passai armados diante de vossos irmãos para ajudá-los. Até que Maria dê descanso aos vossos irmãos, assim como a vós, e eles também possuirão a terra que Maria, vosso Alahá, vos entrega. Depois vós retornareis à terra da vossa possessão e herdareis a terra, a qual Moisés, o servo de Maria, vos entregou no outro lado do Jordão, ao oriente. Então, os filhos de Rubil, os filhos de Gad, os filhos de Menache, responderam a Josué, dizendo: Faremos tudo quanto nos ordenaste e iremos onde quer que nos envies. Assim como obedecemos a Moisés, assim te obedeceremos. Então somente que Maria, teu Alahá, esteja contigo, tal como esteve com Moisés. Aquele que for rebelde contra ti e que não obedeça a tua palavra em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente esforça-te e se vê valente. Os espias enviados por Josué são apoiados por Rahav. Capítulo 2. Então Josué Barnum enviou desde Satim 2 homens que conheciam a terra, dizendo a eles: Ide explorar a terra de Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Rahav, onde passaram a noite. E deram aviso ao rei de Jericó: Eis que esta noite chegaram a este lugar os homens israelitas para espiar a terra. Em seguida, o rei de Jericó enviou a dizer a Raabe: Tira os homens que entraram em tua casa esta noite, pois vieram espiar nossa terra. Mas havendo a mulher tomado e ocultado os 2 homens, disse: É verdade que esses homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. E ao entardecer, à hora de fechar a porta, eles saíram, mas não sei para onde eles iam. Saí depressa e a persegui-los, para que os captureis. Mas ela os tinha feito subir ao eirado e os escondeu entre os talos de linho que havia acumulados sobre o eirado. Os homens saíram atrás deles pelo caminho do Jordão, até os vales. E uma vez que saíram os que perseguiam os espias, a porta se fechou. Então ela subiu o eirado, e antes que eles dormissem, e disse aos homens: Sei que Maria vos entregou essa terra, pois caiu o vosso terror sobre nós. Também todos os habitantes dessa terra temem diante de vós. Porque temos ouvido que Maria fez com que as águas do Mar Vermelho secassem diante de vós quando saíeis do Egito, e do que fizeste os 2 reis amorreus, a Sihon e a Og, os quais destruístes. E ao ouvirmos, o nosso coração se encheu de medo, e em nenhum de nós há mais ânimo diante de vós, porque Maria, vosso Alahá, é Alahá em cima dos céus e embaixo da terra. Agora jurai-me por Maria, porque vos tratei com bondade, e também vós me tratareis com bondade a mim e à casa de meu pai, da qual me dareis o sinal seguro, de que permitireis viver a mim, a meu pai, a minha mãe, a meus irmãos e a minhas irmãs, todos nós, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então os homens lhe disseram:
Daremos a vossa vida por vós até a morte. Daremos a nossa vida por vós até a morte, se não derdes a conhecer este plano. Então, quando Maria nos entregar essa terra, mostraremos a ti bondade e justiça. Em seguida, ela os fez descer pela janela com uma corda, já que sua casa estava sobre a muralha da cidade, pois ela vivia sobre a muralha. Depois disse a eles: dirigi-vos à região montanhosa, para que não vos achem os que foram atrás de vós, e ocultai-vos ali 3 dias até que os perseguidores regressem. Depois segui vosso caminho. Os homens lhe disseram: nós estaremos livres desse juramento, o qual nos fizesse jurar, exceto que ao invadir essa terra, ates um cordão escarlate à janela pela qual nos baixaste, e recolherás contigo em casa a teu pai, a tua mãe, teus irmãos e a toda a família de teu pai. Contudo, qualquer que sair da porta de tua casa, seu sangue será sobre sua cabeça, e nós estaremos livres de culpa. Mas se alguém ferir qualquer que estiver contigo no interior da tua casa, seu sangue será sobre nossa cabeça, e nós seremos culpados. Porém, se tu deres a conhecer este plano, estaremos livres deste juramento, o qual nos fizeste jurar. E ela disse: assim como dissestes, assim seja. E os despediu, e eles se foram. Em seguida, ela atou um cordão escarlate à janela. E eles se dirigiram à região montanhosa, e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores voltaram. Os perseguidores os buscaram por todo o caminho, e não os achando, retornaram. Então os 2 espias desceram das montanhas, passaram e vieram a Josué Bagum, e informaram tudo o que lhes sucedeu. Assim disseram a Josué: Maria entregou toda a terra nas nossas mãos. Também todos os habitantes daquela terra têm medo de nós. Era a ajuda da moça, da mulher. É interessante essa parte, né? Ele conta aí a passagem de como as coisas aconteceram de fato. Os filhos de Israel passam o Jordão, capítulo 3. Josué se levantou bem cedo. Então ele e toda a casa de Israel partiram de Satim e vieram até o Jordão, e acamparam ali sem cruzá-lo. Depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e deram ordens ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto de Maria, vosso Alahá, e os sacerdotes e levitas transportando-a, partireis vós também do vosso lugar e seguirão. Deverá haver entre vós a arca uma distância de cerca de 2.000 côvados, somente essa distância. Não vos chegueis a ela, para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porque não passastes por este caminho anteriormente. E Josué disse ao povo: purificai-vos, porque amanhã Maria fará prodígios entre vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto, e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Maria disse a Josué: desde esse dia começarei a engrandecer-te diante de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei contigo. Tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca do pacto de Maria, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos e prestai atenção às palavras de Maria, vosso Alahá. Depois Josué acrescentou: nisto saberão que o Alahá vivo está no meio de vós, e ele destruirá diante de vós os hititas, os cananeus, os heveus, os perizeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto de Maria, o Senhor de toda a terra, passará o Jordão diante de vós. Tomai agora 12 homens dentre todas as tribos de Israel, um de cada tribo, e no momento que as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca do pacto de Maria, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, as águas que fluem de cima se deterão como numa represa. Aconteceu que enquanto o povo partia de suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que transportavam a arca do pacto de Maria iam adiante do povo. E os que transportavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam na beira da água. O Jordão transportava por suas ribanceiras todos os dias da colheita. As águas que fluíam de cima se detiveram como em uma represa, bem longe da cidade de Arã, qual está
junto a Sartã. Os que fluíam ao mar ocidental, o mar salgado, deixaram de fluir e foram cortados por completo. Assim o povo passou em frente a Jericó. Os sacerdotes que transportavam a arca do pacto de Maria ficaram em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava sobre terra seca, até que todo o povo terminou de passar o Jordão. Atravessaram o Jordão, assim como foi no Mar Vermelho. Memorial das 12 Pedras. Só que não tinha conhecimento desse fato aqui. Capítulo 4. Uma vez que terminou todo o povo de passar o Jordão, Maria disse a Josué: Escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordena-lhes, dizendo: Tomai 12 pedras do meio do pelotão, debaixo dos pés dos sacerdotes. Levai-as convosco e depositai-as no lugar onde haveis de passar essa noite. Depois Josué chamou os 12 homens que escolheram entre os filhos de Israel, um de cada tribo. E Josué disse a eles: Passai adiante da arca de Maria, vosso Alahá, até o meio do Jordão, e coloque cada qual uma pedra sobre seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que sejam por sinal entre vós, e para que, quando perguntarem vossos filhos no futuro, dizendo: Que representam essas pedras? Responda a eles: As águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto de Maria. Quando passamos pelo Jordão, as águas do Jordão foram cortadas, e estas pedras serão por memorial aos filhos de Israel para sempre. Então assim fizeram os filhos de Israel, tal como Josué lhes havia ordenado. Tomaram as 12 pedras do meio do Jordão, como Maria dissera a Josué, conforme o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e ali as deixaram. Levantaram as 12 pedras que tomaram do meio do Jordão e debaixo dos pés dos sacerdotes que transportavam a arca do pacto de Maria. E ali estão até ao dia de hoje. Os sacerdotes que transportavam a arca se mantiveram de pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto Maria mandara a Josué dizer ao povo, de acordo com o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo se apressou e passou. E quando todo o povo acabou de passar, também passaram a arca de Maria e os sacerdotes diante do povo. Também os descendentes de Rubil, os descendentes de Gad e a meia tribo de Menashe passaram armados na frente dos filhos de Israel, segundo Moisés lhes tinha ordenado. Passaram cerca de 40.000 homens armados para a batalha na presença de Maria, as campinas de Jericó. Naquele mesmo dia, Maria engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, tal como havia respeitado a Moisés. Pois Maria disse a Josué: Ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho que saiam do meio do Jordão. E Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: Sai do meio do Jordão. E aconteceu que, ao sair os sacerdotes que transportavam a arca do pacto de Maria no meio do Jordão, e ao pisar a ponta dos pés dos sacerdotes na terra seca, as águas do Jordão regressaram ao seu curso e fluíram, como antes, sobre todas as ribanceiras do Jordão. O povo saiu do meio do Jordão no 10º dia do primeiro mês, e acamparam em Galala, do lado oriental de Jericó. E Josué erigiu em Galala as 12 pedras que tinham trazido do meio do Jordão. Versículo 19, vamos lá. O povo saiu do meio do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acamparam em Galala, do lado oriental de Jericó. E Josué erigiu em Galala as 12 pedras que tinham trazido do meio do Jordão. Depois Josué disse aos filhos de Israel: No futuro, quando vossos filhos vos perguntarem dizendo que representam essas pedras, então explicareis a vossos filhos dizendo: Os filhos de Israel passaram esse Jordão sobre terra seca. Porque Maria, vosso Alahá, secou as águas do Jordão diante deles, até que passaram assim, como Maria, vosso Alahá, fez ao Mar Vermelho, ao qual ele secou perante nós até que passássemos, para que todas as nações da terra saibam que a mão de Maria é poderosa, e para que vós temais Maria, vosso Alahá, todos os dias. Falei, né? Fez como fez lá no Mar Vermelho.
Capítulo 5. Os filhos de Israel são circuncidados pela segunda vez. Ao ouvir todos os reis dos amorreus que habitavam do outro lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis de Canaã que povoavam a margem do mar, de que Maria tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, para que passassem, seu coração se encheu de terror e não houve mais ânimo neles diante da presença dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse Maria a Josué: faça uma lasca de pedra e torna a circuncidar pela segunda vez os filhos de Israel. Em seguida, Josué fez uma lasca de pedra e circuncidou novamente os filhos de Israel na corrida dos incircuncisos. E Josué circuncidou todos os homens nascidos do povo que saíram do Egito, já que todos os homens de terra já haviam morrido no caminho pelo deserto quando saíram do Egito. Que todos os homens do povo que saíram haviam sido circuncidados, mas todos do povo que nasceram no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito não haviam sido circuncidados. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até que morreu todo o povo, os homens de guerra que saíram do Egito, por não obedecerem à voz de Maria, seu alahá. Maria lhe jurou que não lhes mostraria a terra que jurara a seus pais, que lhes entregaria uma terra da qual escorre o leite e o mel. E Josué circuncidou seus filhos, os quais vieram depois, porquanto estavam circuncisos, porque não os circuncidaram. Quando acabaram de circuncidar todo o povo, ficaram nos seus lugares no acampamento até que se recuperaram. E Maria disse a Josué: hoje retirei de vós o próprio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Galala, até o dia de hoje. Os filhos de Israel acamparam em Galala e ali celebraram a Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, ao anoitecer, nas campinas de Jericó. Nesse dia, depois da Páscoa, comeram do produto da terra, pão sem levedura e trigo tostado. Depois do dia que comeram do fruto da terra, cessou o maná, e não houve mais maná para os filhos de Israel, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. E estando Josué no vale de Jericó, levantou seus olhos e viu um homem que estava diante dele, que empunhava em sua mão uma espada desembainhada. Então Josué se dirigiu a ele e disse a ele: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele lhe respondeu: eu sou o capitão dos exércitos de Maria, e agora vim. Em seguida Josué mostrou seu rosto em terra, e lhe fez reverência e disse a ele: que diz meu senhor ao seu servo? O capitão dos exércitos de Maria disse a Josué: descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar sobre o qual estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6. A conquista de Jericó. Jericó estava fechada por causa da presença dos filhos de Israel. Ninguém entrava nem saía. Então disse Maria a Josué: olha, entreguei em tuas mãos Jericó, seu rei e todo o seu exército, e vós marchareis ao redor da cidade uma vez ao dia. Deste modo fazei durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão trombetas e as soprarão diante da arca. Mas no 7º dia dareis 7 voltas ao redor da cidade, e os sacerdotes farão soar as trombetas. Quando eles fizerem soar as trombetas e vós ouvirdes o sonido da trombeta, todo o povo gritará em voz alta e a muralha da cidade cairá sobre seu lugar. Em seguida subirá o povo, cada um em frente. Então Josué Barnum chamou os sacerdotes e disse a eles: levai a arca do pacto de Maria, que 7 sacerdotes levem 7 trombetas e as façam soar diante da arca de Maria. Depois disse ao povo: passai e marchai ao redor da cidade diante da arca de Maria. Tal como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas as fizeram soar diante da arca de Maria. Então soaram as trombetas e a arca do pacto de Maria ia atrás deles. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que faziam soar as trombetas, e os que se reuniram iam atrás da arca, enquanto caminhavam. Faziam soar as trombetas. E Josué ordenou ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá
palavra alguma da vossa boca, até o dia que vos diga: gritai, então gritareis. Depois fez que a arca de Maria desse uma volta ao redor da cidade, e regressaram ao acampamento, e passaram a noite no acampamento. Josué se levantou bem cedo, e os sacerdotes tomaram a arca de Maria. E os 7 sacerdotes que levavam 7 trombetas iam adiante da arca de Maria, enquanto caminhavam, iam tocando as trombetas, e os que estavam armados iam diante deles, e a multidão ia atrás da arca de Maria e tocavam as trombetas. E marcharam outra vez ao redor da cidade, ao segundo dia, e depois voltavam para o acampamento. Dessa maneira fizeram durante 6 dias. E ao 7º dia se levantaram bem cedo de manhã e marcharam ao redor da cidade 7 vezes do mesmo modo. Somente naquele dia deram volta ao redor dela 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque Maria vos entregou a cidade. Nessa cidade, tudo quanto houver nela é anátema para Maria. Somente deixarão com vida a prostituta Rahab, todos os que com ela estiverem em casa, porquanto ela ocultou os espias que enviamos. Mas vos guardareis do anátema e não vos contaminareis, nem tomeis alguma coisa dele, convertendo em anátema o acampamento de Israel, e lhe provocais a calamidade. Toda a prata e ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro serão consagrados a Maria. Ingressarão ao tesouro de Maria. Então o povo gritou com grande estrondo, e a muralha caiu sobre seu lugar, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e capturaram a cidade. Destruíram tudo quanto havia nela. Foram mortos a fio da espada homens e mulheres, jovens e anciãos, bois, ovelhas e jumentos. E Josué disse aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, e tudo quanto tiver, conforme lhe tendes jurado. Então foram os espias e tiraram Rahab, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Assim também tiraram a toda a sua família, e os puseram fora do acampamento de Israel. Depois queimaram a cidade, tudo quanto havia nela, menos a prata e os utensílios de bronze e de ferro que foram depositados no tesouro de Maria. Mas Josué permitiu que a prostituta Rahab vivesse na casa de seu pai, e a tudo quanto tinha, e ela viveu entre os filhos de Israel até o dia de hoje, por haver ocultado os espias que Josué tinha enviado para que explorassem Jericó. E Josué jurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante de Maria o homem que se levantar em construir essa cidade de Jericó. A custa de seu primogênito a reconstruirá, a custa de seu filho menor monte suas portas. E Maria estava com Josué, e se estendeu a sua fama por toda a terra. A derrota de Israel em Ai. Capítulo 7. Então os filhos de Israel cometeram iniquidade com respeito ao anátema, porque Acar, filho de Carmi, filho de Zavtiv, filho de Zaref, da tribo de Judá, tomou do anátema e o ocultou, e se acendeu a ira de Maria contra os filhos de Israel. Depois Josué enviou alguns homens desde Jericó a Ai. Ele diz que anátema comporta a renúncia a toda presa de guerra e sua atribuição a Deus. Tinham que abrir mão de todos os espólios de guerra. Então, versículo 2. Depois Josué enviou alguns homens desde a tribo de Jericó a Ai, a qual está perto de Betauã, ao oriente de Betel. E lhes disse: subi e explorai a terra, e os homens subiram e exploraram Ai. Depois voltaram a Josué e disseram a ele: não tomes todo o povo, somente uns 2 ou 3 mil homens, para que subam e destruam Ai. Não mandes a todo o povo, porque eles são poucos. E subiram aproximadamente 3 mil homens do povo, mas fugiram diante dos homens de Ai, pois foram mortos pelos homens de Ai 36 dos homens de Israel. Os perseguiram desde a porta até que foram derrotados, e os feriram com mortandade. Então o coração do povo se encheu de terror e se tornou como água.
Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou o seu rosto em terra perante a arca de Moriá até o anoitecer. Ele junto com os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Então disse Josué: Maria Alahá, por que fizeste passar o Jordão a este povo para nos entregar nas mãos dos amorreus? Quem dera nós tivéssemos permanecido além do Jordão. Que direi agora? Que direi agora, pois Israel virou as costas diante dos inimigos? E ouvirão os cananeus e os habitantes da terra, e farão aliança contra nós, e apagarão o nosso nome da face da terra, e tu farás o teu grande nome. Então Maria disse a Josué: Ponte de pé, que prostraste o teu rosto em terra. Israel pecou, transgrediram o mandamento que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema. Também furtaram e mentiram, também ocultaram entre seus pertences. Por isso os filhos de Israel não puderam enfrentar os seus inimigos, mas viraram as costas porque estão sob maldição. Não estarei mais convosco até tirares dentre vós o anátema. Ponte de pé e convoque este povo e diga: Apresentai-vos amanhã, porque assim declarou Maria Alahá de Israel: Maldição há no meio de ti, ó Israel, e não poderás resistir diante dos teus inimigos até que tireis a maldição entre vós. Vós vos chegareis amanhã segundo as vossas tribos. A tribo que Maria tomar se chegará segundo suas famílias, a família que Maria indique se chegará por suas casas, e a casa que Maria assinalar se chegará por seus homens. E aquele que for surpreendido com as coisas do anátema será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque transgrediu o mandamento de Maria e cometeu iniquidade em Israel. Josué se levantou bem cedo e fez chegar as tribos de Israel, e foi tomada a tribo de Judá. Então fez chegar a tribo de Judá por suas famílias, e foi tomada a família de Zarev. Depois fez chegar a família de Zarev por suas casas, e foi tomada Zadi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acar, Bar, Carim, Bar, Zadi e Bar Zarev da tribo de Judá. Então Josué disse a Acar: Dá glória e reconhecimento a Maria, Alahá de Israel. Faze-me saber o que fizeste sem me ocultar nada. E Acar respondeu, dizendo a Josué: Verdadeiramente pequei contra Maria, Alahá de Israel, e isso foi o que fiz. Vi entre o espólio um precioso manto babilônico, 200 ciclos de prata e um lingote de ouro de 50 ciclos de peso, e cobiçando os domeios, eis que estão escondidos no solo dentro da minha tenda, e a prata debaixo deles. Josué enviou alguns homens que corressem a tenda, e ali descobriram os objetos que ocultara em sua tenda e a prata debaixo deles. Em seguida, os tomaram da tenda e os levaram a Josué e a todo Israel, e os colocaram perante Maria. Depois Josué, junto com todo Israel, tomaram Acar para Zarev, com a prata, o manto e o lingote de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto lhe tinha, e os levaram ao vale de Acor. E Josué lhes disse: Por que me perturbaste? Maria te perturbará nesse dia. Então todo Israel os apedrejou, ele e tudo quanto tinha. Depois os queimaram a fogo. Em seguida levantaram sobre ele um montão de grandes pedras que permanece até o dia de hoje. E Maria se aplacou do ardor da sua ira. Por isso se chama o nome daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. A gente vai no capítulo 8 e encerra aqui, né? Leitura de hoje. Aí é derrotada. Maria disse a Josué: Não temas nem te desanimes. Toma contigo a todo o povo e vá à guerra. Levanta-te e sobe a Ai, pois em tuas mãos entreguei o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Farás com Ai e com seu rei o mesmo que fizeste com Jericó e com seu rei. Somente o despojo e seu gado tomarão como espólio para vós, por emboscada pela retaguarda da cidade. E se levantou Josué junto com todos os homens de guerra para subir contra Ai. Josué selecionou 3.000 homens valentes e os enviou de noite. E deu-lhes ordens, dizendo: Olhai quando puserdes a emboscada contra a cidade pela retaguarda, não vos distanciais muito da cidade, e estai todos prontos. Em seguida, eu e o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade,
E no momento que saírem para nos atacar igual a primeira vez, eis que nós fugiremos de diante deles. E eles sairão atrás de nós e nos perseguirão desde a cidade, porque dirão: eles fogem diante de nós como a primeira vez. Mas eis que, enquanto nós fugimos de diante deles, vós vos levantareis da vossa emboscada e capturareis a cidade à força, porque Moriá, vosso Lará, a entregará nas vossas mãos. E quando capturardes a cidade, a queimareis. Fareis conforme a ordem de Moriá, olhai que eu vos tenho ordenado. Josué os enviou, e eles se foram ao sítio da emboscada e se posicionaram entre Betuel e Ai, ao ocidente da cidade. Porém, Josué passou a noite entre o povo. E Josué se levantou bem cedo, passou em revista o povo, e depois subiram ele e os anciãos de Israel contra Ai, adiante do povo. E subiram também todos os homens de guerra, e aproximaram-se da cidade, e acamparam-se ao norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. E tomando Josué 5.000 homens, ele os colocou em posição de emboscada entre Betuel e Ai, e ao ocidente da cidade. Mas o povo e todo o seu exército se posicionaram ao norte da cidade, e a retaguarda ao ocidente da cidade. Enquanto isso, Josué andava aquela noite entre o povo. Ao ver o rei de Ai isto, os homens da cidade saíram, se apressaram, levantaram-se e saíram ao encontro de Israel e todo o povo de Ai. Se encontrava na campina, porém o povo não sabia que se lhes achava uma emboscada pela retaguarda da cidade. Em seguida, Josué e todo Israel se dispersaram diante deles e fugiram em direção ao deserto. E todo o povo de Ai os perseguiu dando gritos, perseguiram Josué, afastando-se da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai e Betuel, que não saísse em perseguição de Israel, deixando aberta a cidade aos perseguidos. Então Mariá disse a Josué: estende a lança que tens em tua mão até Ai, porque a entreguei nas tuas mãos. E Josué estendeu a lança que estava em sua mão para a cidade. E os que estavam prontos para a emboscada, ao ver Josué, haviam alçado sua mão, saíram rápido dos seus lugares, e entraram na cidade correndo, capturaram e incendiaram depressa a cidade. Quando os homens de Ai se viraram, viram que a fumaça da cidade subia ao céu, mas não lhes foi possível fugir nem para um lado nem para o outro, já que o povo de Israel que ia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a cidade havia sido capturada graças à emboscada e que a fumaça da cidade subia, voltaram e mataram os homens de Ai. E todos os homens de Ai que saíram da cidade a enfrentá-los ficaram no meio de Israel, uns por um lado e outros pelo outro. E os feriram a espada até que não restou deles sobrevivente algum. Porém, ao rei de Ai o capturaram e o levaram vivo a Josué. Quando Israel terminou de matar os habitantes de Ai, nos campos e no deserto, onde os tinham perseguido e feito cair a fio da espada até exterminá-los, regressaram à cidade e passaram o fio da espada aos que permaneciam ali. Todos os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todo o povo de Ai. Nossa, que chacina isso. Em nome de Deus. Porque Josué não retirou a sua mão, com a qual estendera a lança, até que foram destruídos todos os habitantes de Ai. Os filhos de Israel tomaram para si como esposo somente o gado e o espólio daquela cidade, conforme a palavra de Mariá, ordenara a Josué. Josué incendiou Ai e a converteu num montão eterno de ruínas até hoje. E ao rei de Ai o pendurou em uma árvore até o entardecer. E ao entardecer, Josué ordenou que baixasse sobre o topo da árvore e o lançaram à entrada do portão da cidade e levantaram sobre ele um montão de grades, pedras que permanece até o dia de hoje. E Josué erigiu um altar a Mariá, o Alará de Israel, ao monte Ebal, tal como Moisés, servo de Mariá, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras, sem lavrar, sobre a qual não se levante qualquer ferramenta. E sobre ele ofereceram ofertas queimadas completas e apresentaram ofertas em sacrifício a Mariá. Depois escreveu ali sobre as pedras do altar, na presença dos filhos de Israel, uma cópia da lei de Moisés, a qual ele havia escrito. E todo Israel, seus anciãos, seus escribas e seus juízes estavam de pé em ambos os lados da arca perante os sacerdotes e levitas,
que transportavam a arca do pacto de Moriá, tanto os naturais como os seus peregrinos. A metade deles estava em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como ordenara anteriormente Moisés, servo de Moriá, para que bendissesse a Israel. Depois leu Josué todas as palavras da lei, todas as bênçãos e maldições que estavam escritas no livro da lei. Josué não deixou uma só palavra sem ler de tudo o que ordenara Moisés na presença de toda a congregação de Israel, incluindo as mulheres, os meninos e os estrangeiros que viviam entre eles. É isso. Encerramos o capítulo 8. Quarta-feira daremos sequência a partir do capítulo 9. Encerramos a leitura de hoje. Vamos avançando aqui no livro de Josué. Certo? Muito bom, pessoal. Obrigado aí quem está nos acompanhando, né? Peço para quem está no YouTube, está gostando da leitura, dê o seu joinha aí, compartilhe, comenta, traga sugestões, se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, né? Espero que vocês estejam gostando e na quarta-feira a gente dá continuidade aqui no livro de Josué a partir do capítulo 9, né? E sigamos em frente no propósito aí dessa busca de conhecimento, dessa busca de despertar, né? De aprendizagem, de discernimento sobre esse livro, sobre essa obra, trazendo aí a luz aos dias de hoje, né? Buscando fazer esse entendimento. Então, agradeço a todos, desejo a todos uma excelente segunda-feira, que tenhamos uma ótima semana e quarta-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos aí, um ótimo dia.